Agora, dando continuidade à nossa pesquisa de inverno, a gente vai falar sobre o tema 2. Quem não assistiu o tema 1, corre para ver o nosso arquivo Terra Mítica. Falando sobre o segundo tema, a gente vai falar sobre herança. Esse é o tema mais emocional, é o tema que dá até calor. Calor de comida, calor no estômago, aquece esse inverno. Então a gente vai falar de família, a gente vai falar de emocional. Quando a gente olha para essa coleção, a gente lembra do Brasil. A gente falou muito sobre o Brasil na edição passada, da importância, da nossa riqueza, e convidamos vocês a conhecerem o Brasil. A gente continua falando de Brasil, a gente continua falando da nossa riqueza, das nossas estampas, da nossa natureza, da nossa comunidade, do nosso mundo, e assim criar essa nossa coleção. Quando a gente vem só tem no Brasil, a gente fica sempre com essa sensação que na Canatiba também tem tudo. Então, quando a gente vê uma pesquisa tão rica quanto essa, a gente vê que a gente tem tecido para atender vocês no que vocês precisarem. Então, falando um pouco sobre esses sentimentos, a gente fala de um resgate, uma busca por conexão, uma viagem a um Brasil bem mais profundo. A gente fala no antídoto de família. A gente falou sobre a cura no primeiro tema, agora a cura continua, mas uma cura emocional, uma cura em que a gente olha para dentro, a gente olha para a família, a gente olha para casa. Falando nisso, a gente mostra um pouco desse Brasil, seja a nossa natureza, seja a nossa arquitetura, seja as nossas frutas, o quanto o Brasil é rico. Para falar de comportamento, aqui a gente não fala de comportamento. Aqui a gente vai fazer uma curadoria de histórias. As histórias não são nossas, as histórias foram vividas. As histórias podem ser a minha, pode ser a história de vocês, pode ser a história de um país que a gente não viveu. Então, um resgate do nosso país, da nossa essência, do nosso orgulho de ser brasileiro. Os povos originários, os índios, os mulatos, os negros, todos eles compõem a nossa natureza, compõem a nossa pessoa, compõem a nossa raça e compõem o nosso Brasil. E a história pessoal de cada um. Aqui a gente fala sobre o Badawi Comunica, mostrando um pouco dessa cultura. Fado tropical. Brasil Mude. Essa estética me lembra muito estampas. Estampas, 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 estampas. O Brasil é muito rico. Quando você olha para a nossa fauna, quando você olha para a nossa flora, quando você olha para a nossa beleza, você vê quantas coisas você pode fazer e quanto disso você pode desdobrar. O Brasil 1999 é um Brasil, uma beleza ordinária, a beleza do nosso dia a dia, uma beleza que normalmente a gente não vê, a gente passa adiante, mas o quão é rico essa beleza do dia a dia, essa beleza popular. Sobre os subtemas de herança viva, vamos falar de raízes, vamos falar de sentidos e vamos falar de conexões. Falando de raízes, a gente lembra de casa. Seja minha, seja sua. Eu falo que casa é onde o nosso coração está. Não importa qual o tamanho, qual a casa, qual lugar você está, mas é o que te reconforta, é o que te faz voltar. Então, voltem para casa, né? Voltem para o aconchego. Falando de casa, a gente fala do Museu da Casa Brasileira, onde traz um pouco dessa estética de quantas casas, quantos tipos de casas a gente tem no Brasil. Falando dessas buscas, a gente fala em casa. Muito ficamos em casa, cuidamos da nossa casa, redecoramos, mudamos nosso design e o olhar do curvo, do redondo, traz esse conforto. Então, bem savó, me lembra muito a minha infância, né? Eu, nordestina, sempre que tinha que entrar na casa da minha avó, do meu avô, tínhamos que pedir a benção. Era ofensa não pedir a benção para a avó e para o avô. Falando sobre a estética, a gente fala de arquitetos. Do Burle Marx, da Linda Bobardi. Falamos sobre alguns outros e citamos aqui a Joana. Eu vou dar uma paradinha para falar um pouco mais sobre ela. Ela consegue trazer dessa arquitetura para o layout da loja, para o layout da construção do seu espaço, à construção da sua coleção. E aqui as estampas são extremamente presentes, que mostram um pouco mais sobre a estética do trabalho dela. Falando nisso, a gente fala de refúgios, de busca pela natureza. Os animais nativos, busca por florestas, nossa fauna, nossa flora. A gente olha a estética das plantas no detalhe. A gente vai dar um zoom para ver a riqueza de todas as coisas que a gente tem. Aqui a gente fala da Joana de novo, mostrando essa natureza saindo para a estética de arquitetura e vindo para as próprias peças. A Lu
falando sobre estampas, design de estampas, ateliê gel e a Mel. A Mel também vou dar uma paradinha, uma alagoana, nordestina, mulher, que fez uma coleção pra gente de 5 estampas exclusivas. Quem não conhece, corre no nosso showroom, entre em contato com seu representante para conhecer um pouco dessa coleção, que é uma coleção de raízes, coleção de casa, coleção de Nordeste, coleção de vida, e traz bem essa cara de Brasil. Falando sobre a natureza, jardins. Jardins no escritório, jardins em casa. Quem tiver com a gente aqui no Dining City, corre para ver. Quem não puder, depois acompanha um pouquinho do que a gente fez nas nossas redes sociais, onde a gente mudou todo o nosso escritório. Mais uma vez, a gente traz o jardim para dentro de casa. É essa sensação que a gente traz nesse tema, é essa sensação que a gente quer que vocês tenham quando vocês entram no nosso evento. As estéticas onde a planta faz parte, o projeto é pensado aproveitando ao máximo a natureza que está ao redor, e não ao contrário. O Airbnb hoje, você navega por experiências, e essa experiência você busca refúgios na natureza e onde se esconder para se encontrar. E a natureza faz isso. Aqui a gente vai falar da Kate e que ela traz uma coisa que é fazer uma legenda do seu jardim. Não é qualquer planta que serve em qualquer lugar. Então, além dela fazer o paisagismo, ela entra e fala qual é o tipo de planta que está sendo colocada para a gente conhecer um pouco mais da natureza. Conhecer e se aprofundar e entender que eu posso ter frutas, eu posso ter temperos, eu posso ter simplesmente plantas ou flores dentro de casa. Um pouco sobre essa cultura na Life Bloom e eu passo para o segundo subtema. O segundo subtema a gente fala de sentidos. Quando a gente fala de sentidos, aquece pelo estômago, né? Então a gente vai falar da comida, a cultura da comida. O Brasil tem comidas totalmente diferentes. Somos um país continental e temos toda essa diferença, seja literalmente do Oiapoque ao Chuí, de fato. Então a gente vai falar sobre a alimentação, sobre fazer as próprias comidas, sobre conhecer outras culturas e trazer essa cultura de outros países para a nossa mesa. E essa mistura que a gente tem no Brasil faz com que a gente traga essa ancestralidade para o nosso prato. A rede de Hotel Mercury traz essa riqueza, fez o Brasil no prato, uma coletânea dentro dos seus hotéis, mostrando essa cultura, essa miscigenação. Aqui a gente fala da Laura Miranda, do Mercury, que a gente volta a citá-lo aqui, e da Summer Hunter, que fala sobre viagens, sobre estilo de vida e também especiais sobre comida e essa riqueza da comida. Comida para o cérebro, comida, a reaproveitamento de comida e a cultura indígena. Respeitar as outras culturas e trazer isso para a comida. Falando buscas sobre comida, as buscas que as pessoas querem, né? O que fazer em casa. Sobremesa, fazer um pretzel, como usar uma abóbora e trazer essa cultura para o prato, para casa, para a vida. Aqui, quando a gente fala da nossa comida, a gente pode pensar nas estampas, a gente pode pensar nas cores, e a gente pode trazer toda essa cultura também para a nossa coleção. O terceiro subtema desse macrotema são conexões. A gente já voltou para casa, a gente já alimentou o corpo e a alma, e agora a gente traduz uma coisa que é muito europeia para a nossa visão brasileira. Então, o campo a gente traz para a fazenda. As camponesas, a gente traz para as fazendeiras. O cowboy, ele vira o nosso peão. E os Alpes suíços viram a nossa serra. Então, vamos abrasileirar as nossas pesquisas. Vamos trazer para o nosso consumidor exatamente o que a gente faz. E assim, trazer o nosso inverno, trazer esse calor humano, trazer esse aconchego. Aqui um pouco da estética desse subtema. E as buscas. Cavalos, estampas, o interior, turquesa, busca pela casa do campo, pelo rural, sobre as botas e assim construir essa nova vida que a gente se encontra. Muitos durante a pandemia fugiram para a praia, fugiram para o campo, fugiram para a fazenda e hoje tem um novo estilo de vida. E nesse novo estilo de vida, esse segundo macrotema se encaixa perfeitamente. Sobre as estéticas, a gente traz o conforto, a sobreposição, as bases mais amplas, uma leveza ao vestir,
Não precisa se esquecer da feminilidade de ser essa mulher do campo. Não, você não deixa de ser feminina por estar no campo. Trazer esses remakes, a importância desses remakes, redescobrindo esse Brasil e trazendo essa estética. O remake do Pantanal. Aqui, a Maria Lúcia, ela é mais conhecida dentro do TikTok, mas aqui está o Instagram dela também, que é uma mulher da roça, que criou seus filhos, que vive essa vida e que não é não é para penalizar ninguém. A vida da roça é uma vida tão digna quanto de qualquer pessoa de grandes cidades. Ela construiu a sua vida, ela criou seus filhos, filhos que fazem faculdade, que moram até fora do país. Tudo desse trabalho da roça, desse trabalho do campo. Então, entender a riqueza do campo. Todos esses dados de busca são buscas mundiais. Aqui a nossa fonte, nesse caso, está sendo a Shutterstock. Então, nesse Pé na Estrada, vamos desbravar o Brasil e conhecer outros lugares. Para isso, vamos equipar os carros, vamos colocar cortina no carro, vamos decorar o nosso carro, porque a gente passa muito tempo também nessa estrada, sendo uma estrada mais divertida. Pensando nisso, algumas estéticas de onde você vai buscar esses lugares e a Jeep do Brasil entendeu o seu consumidor e trouxe esse lifestyle de eu sei quem o meu cliente é, eu sei onde ele vai com o meu Jeep, eu vou entrar nesse mundo. E assim faz sua linha de roupa que conversa totalmente com o espírito dessa busca, desse aventureiro que anda de Jeep. Em paralelo, a RAM no Brasil nos trouxe uma parceria com um amigo que está fazendo coleções de licenciados para essas lojas de carro e nos trouxe um mundo que a gente nem conhecia. Carros extremamente equipados, ricos, muito bem montados para fazenda, para o campo, para estar nessa vida. Então, é uma vida muito rica que muitas vezes a gente não conhece. Então, a gente falar e fazer para o nosso cliente, trazer esses licenciados. Falando um pouco do macrotema no geral, a gente vai falar um pouquinho sobre moda. Falando um pouquinho sobre moda, a gente traz essa estética da Ulla Johnson como destaque. Tem outras marcas, Isabel Marant, Kenzo e outras marcas que valem a pena ver os desfiles. Aqui um pouquinho mais da Isabel Marant, você vê que as cores elas já são mais terrosas, mais marrons. A presença das estampas, sejam xadrez, sejam estampas que você pode construir a sua cara dentro da sua coleção. Essas sobreposições, as terceiras, as quartas peças para te dar esse conforto. Aqui, os maxi bolsos, né? Esses utilitários vindo com funcionalidades. As cores marrons, os tons terrosos. E para falar dessas cores, tons terrosos. Meio tom, tom marrom, vindo do mais clarinho até um marrom. Falando dos tons, do meio tom. Marrons vindo do mais clarinho até o marrom mais fechado. Os amarelos, que trazem essa leveza para essa coleção. Os cítricos, que brincam dentro das estampas ou em peças que combinam totalmente com os tons terrosos. E falando um pouquinho de lavanderia, lavar, não somente tingir as peças. Vamos tingir e lavar. Vamos deixar um ar envelhecido. Vamos envelhecer essas peças, dando esse uso, esse desgaste, o desgaste de uso no seu próprio colorido. As resinas, elas podem aparecer, sejam nos tecidos resinados, quanto nos efeitos de lavanderia. Aqui os verdes também desbotados, também lavados. E as lavagens ácidas. As lavagens ácidas aqui, elas trabalham de duas maneiras. Você primeiro descarrega e depois sobretinge. A beleza do natural. Para isso, muito linho, tecidos crus, tecidos brutos, que você não lava. É simplesmente costurar e colocar na coleção. Então, a Canativa tem uma linha extensa de tecidos com misturas de linho, vale a pena conhecer. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre eles, quando eu for falar um pouco sobre tecido. Mas exaltar a beleza do natural, usar o tecido no natural. Lavado ao máximo. Para a gente lavar um jeans ao máximo, lembrem sempre, qualidade do tecido. Ele tem que ser bem estruturado, bem batido, tecidos mais pesados, que eles possam suportar o processo de lavanderia.
Não é qualquer tecido que vai aguentar esse processo de lavanderia. Aqui, para o futuro, um vintage. Um vintage feito, não um vintage usado, vivido. Então, vamos desgastar essas peças, vamos aplicar um chazinho e vamos dar esse olhar de vintage, tá? Overdyes que podem ser no próprio tecido ou na própria lavanderia. Os azuis para aquecer, azuis para você lavar, azuis já médios e azuis que vão te dar esses contrastes e essa mistura para essa coleção de inverno. Para falar de lançamento, vamos dar destaque a alguns tecidos. Os linhos e os naturais são extremamente importantes. Os tecidos leves, misturas de fibras nobres, tecidos médios e fluidos e o NEPS, o rústico do denim. E os destaques de shapes em Herança Viva são, começando pelos corsês, já tinha avisado vocês que eles iriam aparecer em outras narrativas. Só que aqui eles vêm muito com essa ideia de acervo. Pode ser como uma alfaiataria reconstruída, mas não uma alfaiataria qualquer. Aquela alfaiataria que a gente não quer deixar perder no tempo, que de repente foi do pai, do avô. Essa ideia do nó traz um traço feminino muito importante. Imagem central, com a ideia desse floral aplicado, que aqui a gente pode ter uma demanda muito grande de buscas, inclusive priorizando o nosso país. E esse último, onde a gente fala da utilização de uma base leve, como se fosse um bandô reconstruído. Aqui o detalhe do cutout, do vazado, muito sutil na parte central. Camisa. Pode ser uma versão de camisa jeans tradicional, mas o destaque principal ficam para essas versões de camisas color. A imagem inicial, onde a gente tem um detalhe do dourado, como se fosse algo herdado pelas avós, principalmente relembrando que há muito tempo atrás nossas avós usavam alfinetes decorados como broches. Imagem central, essa sensação de aconchego por conta do poncho, mas a camisa que ela está usando dá uma sensação de frescor. E na última imagem, o destaque aqui poderia ser por conta dessa barra arredondada, mas eu prefiro falar da ideia da gravata. Dentro desse tema, ela vai aparecer sutil, no próximo com muito mais expressão, e se a gente for analisar a coloração dessa imagem, vai muito de encontro com o que a Ivina falou para vocês, dando essa ideia de acolhimento. A questão dos coletes. Na primeira imagem, na coleção da Temperley, foi trabalhado sem peça alguma embaixo. Esse conceito veio do verão, continua para o inverno, desde que a gente não trabalhe com uma região muito fria. Na imagem central, a ideia de proteção, ele aparecendo com força também para o masculino. E na última imagem, na coleção da Etro, onde aparece a ideia de decorativismo, essencial para esse tema. Jacket, importante não só em versões de jeans. Contraste de costura para as variações de color e PT vão ser super interessantes. E a tradução do veludo, dentro desse tema, vem com essa ideia de aconchego. A jaqueta decorada é um item essencial. A jaqueta básica aqui não tem tanto espaço. Pode ser um floral que remeta a um jacar, um papel de parede. A ideia de pelos e peles, principalmente para as regiões mais frias, são muito bem-vindas, não só na parte interna, mas externa também. E a ideia de um lado onde a gente pode estar explorando o conceito aqui de alguns tie-dyes. E na última imagem, na coleção da Ulla Johnson, onde essa ideia de decorativismo não passa desapercebido, não só por conta da estampa da jaqueta, mas a composição do look. Algo que realmente fossem peças herdadas e unidas dentro do mesmo look. O vestido é xadrez e tem a estampa na jaqueta. A questão do blazer. A alfaiataria em si é muito importante para toda estação. Pode ser numa versão de jeans. A ideia dos veludos cabem muito bem dentro desse tema, como eu falei para vocês. Pode ser uma versão tradicional ou pode ser a versão do cotelê com características estampadas, incluindo até os paisleys. A saia midi é a saia dentro desse tema mais importante, pode ser com estampa. Características de pregas aparecem nesse tema e vai ser reforçado no último, mas a ideia é da gente ter uma amarração até com efeito de sobreposição é super válida. Calça reta. Pode vir nesse conceito de ter um ar mais de alfaiataria, a ideia de vincos e frisos que a gente já estava vendo em outras estações, potencializadas para essa, barras viradas e os adornos, principalmente estampa localizada na lateral.
Calça reta masculina, a ideia do veludo com uma sensação de aconchego, estampas expressionistas ou ainda em versões a laser remetendo a algo cultural. Calça mom, é a peça icônica aqui numa relação mais com moda dentro desse tema. Pode ser uma versão tradicional, pode ter uma ideia de um elástico na barra, mas as pregas, para dar uma ideia mais refinada, podem ser interessantes. E a calça flare? Desde uma versão mais ousada, como uma kick flare, mais curta, tradicional num conceito mais vintage, ou ainda indo para esse lado dos terrosos. Aqui a gente analisa o look, não só a calça, é um monocromático, mas com esse ar mais retrô. Calça wide. Diferente do outro tema, para essa temática a gente fala de alguns adornos. Pode ser a ideia dos botões, incluindo alguns botões que remetam à ideia de joia e banhos em dourado. A imagem central, ela parece ser mais simples, mas a montagem do look é totalmente estratégica, até trabalhando com versões, vamos falar assim, de padronagens tradicionais invernais. Pode ser o pied de pulle, pode ser o pied de coque. E a ideia das pregas, que apareceu na mão recentemente para vocês, aparece na versão da calça wide. Muitas marcas usando e abusando de reguladores para estar trazendo algo diferente para as peças. Calça cônica. A tapered aparece aqui tanto numa versão de veludo, mas o principal destaque são para as bases naturais. Cintos mais largos. O conceito de self-belted pode e deve ser aplicado. Diferente das estações passadas, eles não estão agora tão estreitos, eles estão mais largos, assim como o cos e o passante. Vestido romântico, super indicado dentro dessa narrativa. A ideia do volume aqui é importante, principalmente nas mangas. Na primeira imagem, a gente tem algo mais provocativo, como essa ideia da fenda, mas colocar detalhes românticos que remetam ao passado é super importante. Botões dourados ou ainda botões de pérola. Imagem central. Tem essa brincadeira que pode ser muito interessante para algumas marcas, que é misturar o jeans com renda para dar um visual mais romântico. E na última, algo mais impactante, com essa gola que vai abraçar realmente o pescoço, uma versão da turtleneck renovada, mas tem o volume na parte do ombro. A ideia da cintura mais marcada passa em todas as imagens, dando esse visual mais feminino. E o macacão? Dentro desse tema, ele aparece num visual mais slouch, mais descontraído, como na primeira imagem, onde aqui a aposta de tecido natural, manga curta. Imagem central, o conceito da estamparia no jeans, que eu já falei para vocês que vem com tudo. E por último, um volume sutil na manga, mas aqui o tecido com uma fluidez deixou com que ele não ficasse tão estruturado. Algo importante nessa última imagem também é o contraste de cor. Ao invés de trabalhar só com versões de linhas em PT, trabalhar um contraste mais marcante. O corpo da peça é numa variação de mostarda e a costura em chocolate.